Quando eu tinha por volta de 4 anos, nossa casa era um lugar grande e silencioso. Na parte de trás, minha avó trabalhava em uma confecção de roupas, junto com algumas funcionárias, em um galpão sempre barulhento, cheio de máquinas e conversas abafadas. Mas a parte da frente da casa, essa ficava quase sempre vazia, mergulhada em um silêncio inquietante. Naquela tarde, eu brincava sozinho, segurando meus bonecos e explorando os cômodos como fazia de costume. Caminhei até um dos quartos da frente, cuja porta estava apenas entreaberta. A luz do jardim entrava por uma fresta da janela, criando sombras alongadas nas paredes. Não acendia a lâmpada. O cômodo estava em penumbra, mas isso não me incomodava. Me sentei no chão e continuei brincando, batendo os bonecos uns contra os outros, minha atenção fixa no que fazia. Foi então que senti uma presença, fria, silenciosa. À minha frente, no canto escuro do quarto, havia algo. Meu coração acelerou e um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Levantei a cabeça devagar, meu corpo congelado pelo medo. E lá estava ele, um velho, parado na escuridão. Seu rosto era enrugado, os olhos fundos me encaravam fixamente. Ele usava um chapéu gasto e carregava algo nas costas. Uma enxada? Sua silhueta era estranha, imóvel, como se estivesse me esperando. O ar ficou pesado. Eu sentia seu olhar atravessando minha pele. A única coisa que consegui fazer foi correr. Gritei o mais alto que pude enquanto disparava pela casa, as lágrimas ardendo nos meus olhos. A gerente da confecção, que estava na cozinha, veio ao meu encontro assustada. "O que foi? O que aconteceu?" Ofegante, apontei para o quarto, gaguejando enquanto tentava explicar o que tinha visto. Ela me olhou com certa hesitação, talvez tentando não demonstrar o incômodo que sentia. Me pegou pela mão e me levou de volta ao quarto, acendendo a luz. Nada. O quarto estava vazio, mas eu sabia o que tinha visto. A imagem do velho estava cravada na minha mente, cada detalhe dele, cada traço de sua pele, o jeito como me encarava no escuro. Ela tentou me acalmar, dizendo que devia ter sido minha imaginação. Mas então, o telefone tocou. A gerente atendeu e eu percebi seu rosto mudar instantaneamente. A cor fugiu de sua pele, seus olhos se arregalaram. A ligação era do interior. Informavam que seu tio, um homem idoso, havia falecido horas antes. Ela ficou em choque, segurando o telefone com os dedos trêmulos. Demorou um tempo para dizer alguma coisa, e quando enfim conseguiu falar, sua voz veio fraca. Ele era muito próximo de mim quando eu era criança. Fiquei parado, sentindo um nó se formar no meu estômago. Anos depois, já adulto, tive uma conversa com ela sobre aquele dia. "Você não se lembra de tudo o que contou?" disse ela com um olhar distante. Eu franzi a testa. "Como assim?" "O velho, ele te disse algo. Ele pediu para você me chamar, mas não pelo meu nome. Ele usou um apelido que só meu tio me chamava quando eu era pequena." Engoli em seco. "Qual apelido?" Ela hesitou, antes de murmurar. "Mamana." Meu sangue gelou. Eu jamais teria como saber disso. Ela também me disse que ele trabalhava na roça e se parecia bastante com minha descrição. Talvez tenha sido apenas uma coincidência. Talvez tenha sido minha imaginação infantil pregando uma peça. Ou talvez há coisas nesse mundo que nunca poderemos explicar. Continuo morando na mesma casa. Hoje moro só, porém nunca mais vi nada. Meu nome é Cecília Duarte e sou professora de português há mais de 10 anos. Recentemente fui transferida para uma escola pública na pequena cidade de São Tomé, no interior do Paraná. Nunca fui de dar ouvidos a lendas e superstições. Sou cética, racional. Acredito no que vejo, no que posso tocar. Mas devo admitir, hoje,
algo dentro de mim mudou para sempre. Logo nos primeiros dias na escola, percebi que os alunos gostavam de espalhar boatos a respeito de um certo fantasma nos corredores. Eles cochichavam durante as aulas, olhavam de esguelha para a porta do banheiro feminino no final do corredor principal. Quando perguntei a uma aluna sobre o assunto, ela apenas abriu os olhos arregalados e balançou a cabeça, como se não fosse prudente dizer algo próximo àquele local. Mais tarde, na sala dos professores, comentei casualmente sobre a superstição. Os docentes mais antigos se entreolharam com expressões contidas, mas uma das funcionárias da limpeza, Dona Marta, decidiu falar. Não é história inventada, professora. Há muitos anos uma menina desapareceu naquele banheiro. Era uma aluna nova, quieta, sempre de cabeça baixa. Um dia, ela entrou e nunca mais saiu. Procuraram por toda parte, mas ninguém a viu sair. O banheiro estava vazio, mas as colegas diziam ter ouvido um choro abafado vindo da última cabine. Desde então dizem que, se você ficar sozinha lá por muito tempo, pode ouvir o mesmo choro, ou até pior. Balancei a cabeça e ri. Claro que tentavam assustar a nova professora. Era uma escola antiga, com luzes piscando, paredes descascadas e um clima naturalmente opressor. As crianças adoram criar histórias para dar vida ao vazio, mas naquele momento, olhando bem para o rosto de Dona Marta, percebi que ela não contava aquilo para me assustar. Ela acreditava. Naquela tarde, quando os alunos já tinham ido embora e os corredores estavam mergulhados em silêncio, fiquei corrigindo provas na sala dos professores. O café frio ao lado da pilha de redações provava que eu havia perdido a noção do tempo. O relógio marcava quase 6 da tarde, quando senti uma necessidade súbita de ir ao banheiro. O corredor estava vazio. Apenas as lâmpadas fluorescentes cintilando fracamente iluminavam o espaço. Ao empurrar a porta do banheiro feminino, fui recebida pelo cheiro de água sanitária misturado ao mofo antigo. O lugar estava deserto. Caminhei para uma das cabines e fechei a porta atrás de mim. O silêncio ali dentro era quase sufocante. O piso frio refletia os últimos raios do sol poente que entravam pelas frestas da janela coberta de poeira. Foi então que eu ouvi um choro, baixo, dolorido. Engoli em seco. Devia ser minha imaginação. Eu estava sugestionada pelas histórias tolas dos alunos. Mas antes mesmo de conseguir me convencer disso, o som veio mais forte. Curtos soluços ecoavam no banheiro, vindos das últimas cabines. Meu coração acelerou. Tentei ignorar, lavar as mãos com pressa e sair, mas então veio o terceiro som. Arranhões. Unhas roçando contra metal, repetidos, desesperados, como se alguém tentasse sair. Um arrepio deslizou por minha espinha. Os arranhões cresceram em intensidade. Agora eram golpes frenéticos. Algo ou alguém estava tentando sair de lá. Respirei fundo. Era apenas uma brincadeira. Uma aluna que queria me assustar. Claro, com passos hesitantes, caminhei até a última cabine e pressionei os dedos contra a porta. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Nenhuma resposta. Apenas o som fino da respiração entrecortada do outro lado. Um soluço. Fechando os olhos por um instante, reuni coragem e empurrei a porta. Ela se abriu. Estava vazia. O coração bateu frenético contra minhas costelas. Aquela cabine era tão pequena. Não havia para onde alguém fugir. Eu teria ouvido passos. Teria visto, mas não havia nada. Nada além do silêncio espesso e da sensação pungente de que algo, ou alguém, ainda estava ali. Dei um passo para trás e, naquele momento, o espelho ao meu lado tremeu. Foi rápido, um tremor sutil, mas o suficiente para me fazer notar algo que não deveria estar ali. A luz fraca fez um reflexo surgir no vidro embaçado. Uma silhueta, pequena, magra, de cabelos longos e desgrenhados. Atrás de mim, um arrepio me congelou.
Mas quando me virei, o banheiro estava vazio. Saí de lá tão rápido que mal senti os pés tocarem o chão. Nunca mais voltei àquele banheiro sozinha e aprendi uma lição dolorosa. Algumas histórias não são apenas lendas, elas são advertências. Mudar para aquele prédio antigo no centro de Belo Horizonte parecia uma escolha prática. O aluguel era acessível, a localização conveniente e, apesar da aparência desgastada, havia algo nele que me atraía. Talvez fosse o charme decadente da sua arquitetura, os corredores estreitos com piso de madeira que estalava sob os pés, ou o cheiro de história impregnado em suas paredes. Mal sabia eu que, ao cruzar sua portaria pela primeira vez, estava prestes a mergulhar em um pesadelo. Na minha primeira noite ali, já notei algo estranho. Por volta das 2 da madrugada, quando já estava quase pegando no sono, um som perturbador ecoou do andar de cima. Primeiro, passos pesados, compassados, que iam e vinham. Depois, móveis sendo arrastados, um barulho áspero e insistente, como se alguém estivesse reorganizando a casa no meio da madrugada. E então, batidas. Toque, toque, toque. Sempre 3. Intervalo de alguns segundos. Mais 3 batidas. Na manhã seguinte, zombando da impressão assombrada que eu mesmo tinha sentido, comentei com o zelador, um senhor magro de olhos fundos e cansados. O morador de cima é padeiro ou algo assim? Porque ele tem certeza que 2 da manhã é um ótimo horário para mudar os móveis de lugar. O zelador arregalou os olhos, como se eu tivesse acabado de lhe contar que vi um fantasma. Murmurou que falaria com a síndica, mudou de assunto e me deixou com uma sensação incômoda. As noites seguintes foram iguais. Às 2 da manhã, os sons retornavam. Os passos arrastados, os móveis sendo movidos, as batidas ritmadas como um código insistente. Depois de uma semana de noites mal dormidas, minha paciência se esgotou. Levantei da cama exausto e decidi dar um fim naquele incômodo. Subi as escadas, cheguei ao 3º andar e parei diante da porta do apartamento 302. Era uma porta velha, de madeira escura, com uma numeração desgastada. Respirei fundo e bati 3 vezes. Silêncio. Segundos depois, um som fraco veio lá de dentro, o ranger de algo se deslocando. Então, uma voz envelhecida, rouca e distante respondeu: "Já vou, só um minutinho." Fiquei esperando. Segundos se passaram, depois minutos. Movi a cabeça para mais perto da porta, tentando escutar algo lá dentro. Apenas o silêncio absoluto. Toquei a campainha. Nada. Bati de novo, mais forte dessa vez. Nenhuma resposta. Algo naquela situação me arrepiou até o último fio de cabelo. Voltei para meu apartamento, confuso e inquieto. Na manhã seguinte, fui atrás da síndica. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, de postura rígida e olhar severo. Quando mencionei o apartamento 302, vi sua expressão endurecer. "O que disse?" perguntou, franzindo a testa. "O apartamento de cima, o 302, tem um senhor morando lá, certo?" Eu bati na porta e ele me respondeu, mas não abriu. "Acho que precisamos conversar com ele sobre o barulho durante a noite." A reação dela não foi a que eu esperava. Seu rosto perdeu a cor e seus olhos se arregalaram como se eu tivesse acabado de dizer algo impensável. Ela hesitou antes de responder, a voz saindo baixa e tensa. O apartamento 302 está vazio há 30 anos. Um calafrio atravessou minha espinha. Não pode ser. Eu ouvi alguém lá dentro. Eu ouço todas as noites. Ela respirou fundo, como se estivesse ponderando se deveria continuar aquela conversa. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais nos ouvia. Então sussurrou: "Nunca morou um idoso lá. Na verdade, o último morador desapareceu, sem explicação. Um rapaz como você, há 30 anos. Ele se queixava dos mesmos barulhos. Um dia disse que ia subir para resolver de uma vez por todas. Nunca mais foi visto."
A polícia arrombou a porta, mas o apartamento estava vazio. Meu estômago revirou. Mas e os sons? As batidas? Ela me olhou com uma tristeza sombria antes de murmurar. Eu sugeriria que você saísse deste prédio, antes que o apartamento 302 decida que você deve ser o próximo a bater na porta e atravessá-la. Desde então, nunca mais dormi direito. E jamais tive coragem de subir ali de novo. Mas toda noite, às 2 da manhã, eu ouço os passos, os móveis sendo arrastados, as batidas. Toque, toque, toque. Já fazia mais de 20 anos que eu rodava pelas estradas desse país, rasgando o asfalto da BR-116 de ponta a ponta. Eu já tinha visto de tudo. Acidentes grotescos, estradas tão mal asfaltadas que devoravam os pneus, gente querendo se aproveitar do cansaço dos motoristas para dar o bote. Mas nada, absolutamente nada, tinha me feito sentir um medo tão frio como o que senti naquela noite. Era por volta de 2:30 da manhã quando vi. Havia um nevoeiro rasteiro, aquele tipo de cerração preguiçosa que se arrasta pela estrada e deixa tudo enevoado, parecendo um pesadelo. As luzes do meu caminhão cortavam o breu com dificuldade, iluminando os trechos da pista como facas. Eu estava nas proximidades de um trecho isolado entre Camaquã e Pelotas, um lugar onde todo caminhoneiro sabe que é raro cruzar alguém àquela hora. Então a vi, uma mulher parada no acostamento, com um vestido branco fino demais para aquela friagem, os cabelos escuros grudados no rosto pelo sereno da noite. O jeito que estava ali, ereta, imóvel, olhando para os veículos que passavam, fez com que um arrepio subisse pela minha espinha antes mesmo de perceber o que eu estava fazendo. Minhas mãos, numa ação quase involuntária, foram para o freio. Venho de uma geração que ainda acredita que gente na estrada de madrugada pode estar desesperada. Podia ser uma mulher fugindo de alguma coisa ruim, ou pior, de alguém. Hesitei, mas parei o caminhão um pouco à frente, esperando que ela corresse na direção da cabine. Ela não correu. Caminhou devagar, como se soubesse que eu esperaria por ela. Subiu na boleia sem muito ruído, fechando a porta calmamente. De perto, vi que sua pele era muito branca, quase translúcida sob a luz amarelada do interior do caminhão. Seus olhos eram grandes e escuros, afundados em olheiras pesadas, como se ela estivesse há dias sem dormir. "Tá indo para onde, moça?" Perguntei, incerto. Ela não respondeu, apenas ergueu um pouco o queixo e apontou para a frente, na direção da estrada, como se dissesse, apenas siga. Algo dentro de mim disse que eu devia mandá-la descer. Um instinto primitivo, um alarme silencioso que meu corpo inteiro parecia berrar e que eu resolvi ignorar. Dei de ombros, engatei a marcha e segui viagem. Por longos minutos, o único som dentro da cabine foi o ronco do motor. O aroma estranho de terra molhada e flores mortas parecia impregnar o ar, como se a chuva tivesse caído do lado de dentro do caminhão e levado consigo o aroma de um cemitério antigo. "Tá tudo bem com você?" Tentei puxar assunto apenas para quebrar aquele silêncio de opressão. Nada. Ela não se mexia, encarava a estrada como se aquilo fosse a única coisa que existisse no mundo. Continuei dirigindo, apertando o volante com mais força do que precisava. De vez em quando, me pegava olhando de canto de olho para ela, tentando captar qualquer traço de expressão em seu rosto pálido. Era como dividir a cabine com um manequim. 2 horas se passaram assim. Então, no meio do nada, ela ergueu a mão e apontou para um pequeno entroncamento quase invisível na beirada da estrada. Eu conhecia aquele lugar, uma ruazinha de barro que levava a parte alguma, antiga demais para ser mencionada nos mapas modernos. Encostei o caminhão no acostamento, engoli em seco. "É aqui?" Virei o rosto para olhá-la de frente e quase soltei um grito.
Ela não estava lá. E não me refiro ao fato de que ela tinha saído do caminhão sem que eu percebesse. Não. Ela simplesmente não estava mais no caminhão. A porta do passageiro seguia perfeitamente fechada. Nenhuma dobradiça tinha rangido, nenhum movimento brusco. Meus dedos tremiam quando passei a palma da mão pelo assento. Estava quente. Alguém tinha mesmo estado ali, mas não havia mais ninguém. Eu nunca tirei o caminhão dali tão rápido. Pisa fundo, acelera, foge. Nem olhei para trás. Se eu tivesse olhado, talvez tivesse visto o que não deveria. Só soube depois, por outros caminhoneiros, que histórias sobre uma mulher pedindo carona naquele trecho já existiam há anos. Sempre no mesmo lugar, sempre da mesma maneira. Dizem que há muito tempo, uma mulher foi atropelada por um caminhão naquela curva. O motorista nunca parou para ajudar. Talvez ela ainda esteja esperando.